Mas se o esquecimento é necessário, por quê? Você falou aí que pessoas podem renascer num país pobre. Eu lembro de um caso, que você conhece muito bem, de um menino que nasceu na Índia e de repente disse para o pai dele: eu não moro aqui, a minha família é em outra cidade. E você deve estar lembrado que o pai, de tanto o moleque atormentá-lo, levou-o de trem até outra cidade. Lá ele reconheceu a padaria que era de propriedade dele, inclusive um primo estava tomando conta, e de repente passou assim uma pessoa lá no meio da rua, e ele de repente gritou assim: Yasmin, pague o dinheiro que você me deve. Orson, já pensou se a moda pega? Mas, Orson, então me responda. A gente pode lembrar ou não pode? Porque esse menino foi até a casa que ele morava antes, reconheceu aquela que foi a sua esposa, os filhos e mais. Um deles falou: bom, se você foi nosso pai mesmo, onde é que está um colar aqui, uma joia de família? E ele levou a família até o local onde estava enterrada a joia, ela provando que ele era o chefe da família. Afinal de contas, Orson, a gente pode ou não pode lembrar? Como regra geral, não. Como regra geral, no estágio evolutivo da humanidade, a maioria, 90%, 99%, não se lembra, para benefício próprio. Mas existem casos que podemos considerar não tão comuns de lembranças vivas, de pessoas que sabem, que se lembram. Vamos excetuar, vamos tirar desse caso as fantasias de pessoas que fazem afirmações. Eu fui fulano, eu fui fulana. Tem muita fantasia nessa área de pessoas que querem imaginar, querem saber, mostrar que sabe, mas como regra geral não sabe. Todavia, existem casos como o que você citou. E esses casos existem, Sidney, por necessidade também, por alguma razão, e até para provocar pesquisa da ciência, alguns espíritos vêm com esta perspectiva de lembrança para provocar na ciência, nas religiões, na cultura geral, esta verdade que é a reencarnação, esta realidade de já termos vivido muitas vezes. Porque é a única teoria capaz de explicar os extremos. Por que um nasce são e o outro nasce doente e passa a vida inteira doente? Por que um nasce rico, tem todas as facilidades à sua disposição, enquanto o outro tem todas as limitações, inclusive materiais e financeiras? Para um tudo dá certo, para outro nada dá certo. Mas quando há esses casos de lembrança, aliás, há um filme aqui que muita gente já assistiu, e eu vou indicar de novo para aqueles que não assistiram, que sempre tem gente nova, né? Procure o filme Minha Vida na Outra Vida. É um caso baseado em fatos reais, e ela começou a ter lembrança através de sonhos, lampejos. Esses sonhos se acentuaram, esses lampejos se acentuaram, ela conseguiu localizar o país e a data, e foi lá no país, porque isso a atormentou bastante, foi lá, ela reencontrou os filhos que estavam todos com mais de 80 anos, da outra encarnação, em que ela fora mãe deles, numa vivência muito sofrida, e promoveu o reencontro. Quem não vê esse filme, veja, Minha Vida na Outra Vida. E é um caso verídico. Aconteceu nos Estados Unidos, ela tinha lembrança de quando viveu na Irlanda. Mas não é o único caso. Esse é apenas um dos casos. E é muito interessante ainda, Sidney, considerar o seguinte. Aqui no Brasil, o doutor Hernani Guimarães Andrade, que atuou em Bauru, inclusive, né, com o seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, estudou o assunto com profundidade e traz vários casos de lembrança que sugerem a reencarnação. Marcas de nascença, isso é muito marcante na literatura espírita, tem uma farta literatura sobre isso, inclusive autores americanos que escreveram sobre isso, que não são espíritas, né, Sidney? Utilizaram métodos científicos de pesquisa, coletando e cotejando dados para chegar a esta conclusão que se tratava realmente da reencarnação de fulano ou fulana em tal época, em tal local, etc. Então, o assunto é mais sério do que parece. É fácil para a pessoa, isso é bobagem, isso é balela, mas aprofunde no assunto. Procure entender imparcialmente, independente
de querer ser convencido, de achar que isso é uma coisa espírita ou não. Vá na pesquisa séria, científica, de cientistas que não são espíritas, que não conheceram o espiritismo, mas pesquisaram o assunto. Há muita informação. Agora, trazendo para a generalidade, é regra geral não se lembrar. Os que se lembram é por alguma necessidade própria ou da família envolvida. E mesmo porque as crianças que têm essas lembranças, quando elas chegam no limiar da puberdade, geralmente esquecem, né? Apagam-se as lembranças, né? É verdade. É mais comum, né, Sidney, que essas lembranças se deem na infância. Como no caso daquela personagem do filme, que a lembrança começou após os 40 anos, é menos Sim. comum. Mas acontece também. E tem outros que têm nítida lembrança, a ponto de reconhecer o fulano, quem é fulana, mas isso é muito raro, né? Isso é muito raro, mas tem. Tem O também. Orson, uma coisa que me chama a atenção, você falou nesse filme, e há realmente muitos outros, você sabe que às vezes eu me surpreendo, né? Com certos cineastas que produzem, não são espíritas, e produzem assim filmes, vídeos, assim, bastante convincentes, né? Eu me lembro de um desenho animado da Era do Gelo, em que, de repente, Sim. eles retratam um caso de experiência de quase morte. Então, eu fico assim pensando, nossa, é um grande mérito para esse pessoal que não conhece a doutrina espírita e intuitivamente criam filmes, vídeos, desenhos animados corroborando a ideia espírita. Eu acho assim extraordinário que para nós dois que somos espíritas desde a infância, tranquilamente a gente produz assim alguma coisa relacionada com esse assunto. Mas quem não estudou doutrina, quem não é espírita e de repente convence-se de que você vai e volta, ou então mostra claramente a reencarnação, eu acho muito meritório da parte deles. Isso mostra-se um detalhe fundamental em toda essa questão que nós estamos abordando aqui hoje. Isso mostra que, embora as pessoas não tenham tido contato com a doutrina espírita, não conheçam o espiritismo, já trazem dentro de si esse conhecimento que vem de outras experiências, que vem de outras aquisições, não necessariamente com o espiritismo, mas da própria realidade das leis divinas, entre as quais está incluída a reencarnação. Porque o grande detalhe da reencarnação é a justiça, né? A reencarnação possibilita justiça para todos. Somos colocados em pé de igualdade. Todos teremos as mesmas oportunidades. Agora, o uso dessa oportunidade vai depender de cada um, do seu esforço, da sua perseverança, dos seus critérios de moralidade e bom aproveitamento dessas oportunidades. E eu quero voltar um pouquinho na questão da reencarnação. Orson, nós podemos reencarnar ao acaso? Não, não há nenhuma reencarnação ao acaso. Todas as reencarnações são, de alguma forma, acompanhadas, são planejadas. Mas há detalhes também muito interessantes, porque ninguém vem ao mundo à toa, ao acaso. Todos nós trazemos conosco alguma tarefa a desenvolver, seja para o nosso próprio crescimento, para influenciar outras pessoas, para continuar aprendizado, para reparar algum equívoco. Mas, Sidney, vamos considerar a seguinte situação: a gravidez precoce ou a gravidez resultante de uma aventura inesperada, de uma violência sexual também tão comum, né? Isso foi programado? Não, não foi programado. Ninguém veio com o programa de judiar dos outros, de violentar os outros, ninguém veio com o programa para matar, ninguém veio com o programa para matar-se. Essas situações de suicídio, de homicídio, de violência contra o próximo, contra si mesmo, são todas resultantes da liberdade, livre-arbítrio. Todas. Mas as reencarnações são programadas para o progresso.
Esta é a lei. Todas as reencarnações são programadas para que o espírito evolua. Mas quando ocorre um caso assim, que não estava previsto, um caso de violência sexual, uma aventura sexual fora do casamento, ou dentro ou fora do casamento, uma aventura, não estava previsto e engravida, começa a gestação. Está se efetivando a reencarnação. O que acontece nesses casos é que, embora não previsto, não programado, não planejado, uma vez efetuada a ligação física dos elementos sexuais masculino e feminino e efetuada a concepção, um espírito que estava na proximidade do casal, de relacionamento com o casal, com um dos dois, ou que estava ali no ambiente, normalmente ele é como que atraído por aquela concepção. E normalmente esse espírito atraído para aquela concepção é um espírito ligado a um dos dois ou ao casal. Há um caso muito interessante de um espírito que deveria reencarnar-se quando a sua futura mãe estaria casada com 25 anos, etc. Mas ela foi violentada na adolescência e engravidou. Engravidou daquele espírito programado para depois. Havia um planejamento de programação para 8 anos depois. E os espíritos, vendo que aquela ocorrência se deu, reprogramam, reaproveitam a situação. Agora já foi, vamos cuidar, vamos ver o que vamos fazer agora. Porque aí, normalmente, o pai da criança abandona e tem todos os desdobramentos já conhecidos da história, né? Como a gente vê normalmente. Mas, mesmo nesses casos em que a vinda acontece prematuramente, precocemente, não é por acaso que isso acontece. Há ligações entre mãe e filho, entre os espíritos, entre as pessoas envolvidas naquela ligação. Quero lembrar um caso acontecido em Bauru, em que uma jovem, também assim, acabou engravidando, e a mãe deu todo o apoio para ela, e ainda que o pai da criança quisesse que ela abortasse, com o apoio da mãe, a menina teve a criança, e essa criança foi criada pela avó. Sim. Orson, nós acompanhamos de perto aqui esse caso, e hoje essa avó idosa, ela é assim, cercada de carinhos, ela é mantida, ela é abraçada, ela é acompanhada por esse espírito que nasceu graças ao empenho da avó. Hoje ele cuida da avó assim com muito carinho, e esse fato, vamos dizer assim, corrobora tudo aquilo que você disse, de que sempre há um planejamento. Sempre há um planejamento, mesmo que essa ocorrência surja de forma desagradável, né? Porque, veja bem, Sidney, aproveitando os minutos finais aí, mesmo esta ocorrência da pandemia no mundo inteiro, ela é uma consequência da nossa mediocridade moral que gerou isso. Poderia ser de outra forma, poderia nem ter ocorrido, mas toda a nossa imaturidade gerou esse quadro. Todavia, este quadro em ocorrência, ele gera movimentos de progresso também. Ele também se enquadra num planejamento possível. Vamos dizer, a humanidade não está atendendo aos requisitos, às solicitações, aos anseios de progresso, então vamos nos utilizar desta consequência criada pela própria humanidade para despertar as criaturas para o sentido da solidariedade, a renúncia ao egoísmo e tudo isso que nós estamos vendo.